Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. No Correio Brasilense, Bolsonaro faz condicionante ao STF para desistir de aumentar a quantidade de ministros. O presidente disse que pode descartar a proposta de ampliar a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, caso a corte baixe a temperatura, e também faz críticas à aliança de Lula e Simone Tebet. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar ontem sobre a possibilidade de alterar a composição do Supremo Tribunal Federal em um eventual segundo mandato. Em entrevista ao canal Pilhado no YouTube, Bolsonaro disse que pode descartar a proposta caso os integrantes da corte baixem a temperatura. A entrevista foi realizada por Tiago Asmar e Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente João Figueiredo, o último general a governar o país durante a ditadura militar entre 1979 e 1985. Se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura, já temos duas pessoas garantidas lá: Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E tem mais gente que é simpática a gente, mas já temos duas pessoas garantidas lá, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais duas vagas para o ano que vem. Talvez se descarte essa sugestão. Na verdade, o Bolsonaro faz ameaças explícitas ao Supremo Tribunal Federal e, inclusive, ele complica a vida dos dois ministros que ele nomeou, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, porque ele diz com clareza que eles trabalham para ele no Supremo. E, na verdade, o Bolsonaro tem mais dois ministros para indicar o ano que vem, e ele ficaria com uma formidável força no STF se fosse reeleito. Porém, se isso acontecesse, ele poderia tentar, claro, ampliar o número de ministros do Supremo. Seria uma loucura colocar mais 5 ministros, ficaria com 16 ministros naquele tribunal, só para que ele não seja incomodado pela lei. Isso significaria, basicamente, uma ditadura. O Bolsonaro teria o controle de todos os poderes da República e, com isso, o Brasil deixaria de ser uma democracia, porque com esse poder no TSE, ele simplesmente controlaria as eleições de uma forma que ele ganhasse. Ele poderia colocar ministros do TSE, por exemplo, para infernizar a campanha de qualquer adversário que não teria chance nenhuma contra ele, poderia até ter candidatura cassada. Ou seja, o Brasil está às portas de uma ditadura e toda a luta, tudo que se tiver para fazer neste país vai ter que ser feito até dia 30. Se não for possível barrar Bolsonaro, tchau democracia brasileira. E a campanha de artistas sobre eleições gera resultados, mostra a pesquisa. Campanhas Vira Voto e Vai Votar, destinadas a virar votos para o Lula e a estimular as pessoas a irem votar, impulsionadas por artistas nas redes, teve 36.729 interações no Twitter com essas hashtags. As campanhas Vira Voto e Vai Votar, impulsionada por artistas brasileiros, foi bem recebida nas redes sociais, segundo um levantamento do pesquisador da USP, Arcelino Neto, e a campanha Vai Votar foi considerada como positiva por 59% dos usuários das redes sociais. A campanha Vira Votos foi vista como positiva por 71% das pessoas.
Na vira-voto, 32 pessoas associaram sentimentos de confiança e 24% alegria à campanha. Na Vai Votar, 24% sentiram confiança e 16% alegria. A principal publicação da vira-voto foi do ator Caco Siocler, que alcançou 132 mil curtidas. Já na Vai Votar, a principal postagem foi de Caetano Veloso, que teve 25 mil curtidas. E veja como Bolsonaro poderá derrotar Lula no próximo dia 30. É simples para o ministro Fábio Farias, segundo o Noblar. Fábio Farias, ministro das Comunicações do governo futuro empregado do homem mais rico do mundo, Elon Musk, é uma estrela em ascensão no exclusivo mundo dos analistas políticos. Ele está coberto de razão ao dizer que se Bolsonaro tiver mais votos do que Lula, ele se reelege. Vejam só a estratégia brilhante do Fábio Faria, o ministro das Comunicações de Bolsonaro, para que o chefe dele vença a eleição. Basta ele ter mais votos. Não é genial essa ideia dele? Segundo o ministro, Romeu Zema, reeleito governador de Minas, ajudará Bolsonaro a virar a eleição, assim como Tarcísio de Freitas ampliará a vantagem de Bolsonaro em São Paulo. Reeleito governador, Ronaldo Caiado fará a mesma coisa em Goiás. O voto de Simone Tebet em Lula, para esse ministro, vale pouco. Farias garante que os eleitores de Simone que votaram em Lula já foram para Lula no primeiro turno, o que é mentira. Não é? Ela perdeu apenas 1 ponto percentual. E as demais adesões a Lula não pesam tanto para esse ministro. Que os bolsonaristas não se aflijam, pois, ironiza Noblar, está tudo sob controle, está tudo certo. No próximo dia 30 é só irem votar. Acreditem, a mamata acabou. Fazer conta e chegada, como faz o ministro, é moleza. Não requer uma inteligência especial, nem conhecimentos profundos sobre o que se diz. Basta apostar no que se projeta. É piada. O Globo, eleição reduz número de partidos na Câmara e dá início à temporada de fusões. Bom, essa deve ser uma boa notícia. Para que você tenha uma ideia, vou poupá-lo da leitura desta matéria, para que você tenha uma ideia, o número de partidos na Câmara dos Deputados caiu de 30, é isso mesmo que você está ouvindo, de 30 para 19. Ainda é muita coisa, mas é bem melhor que 30, não é? O ideal é que o Brasil tivesse uma meia dúzia de partidos políticos. Isso cobriria todo o espectro político. Essa inflação de partidos obriga os presidentes a negociações malucas que prejudicam o cidadão. E a campanha de Lula desiste de comícios no segundo turno e vai se concentrar em fazer caminhadas. Fazer comícios demanda muito tempo de preparação e as caminhadas são imediatas. O Lula sai andando pela rua e as pessoas vão atrás dele. É muito mais rápido e muito mais inclusivo. A Lula não fará comício nesse segundo turno. A decisão foi tomada pelo comando da campanha na semana passada. No lugar de comício, caminhadas como a de ontem, domingo, em Belo Horizonte, o que inclui, claro, um momento em que o petista discursa em cima de um carro de som, além de convidados ilustres. E um cientista político, Joaquim Falcão, renomado cientista político, diz que a proposta de Bolsonaro é sair da democracia para uma monocracia. Cientista político diz que ideias como a de ampliar o colegiado do STF podem neutralizar demais poderes. Declarações recentes de Bolsonaro e do vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão sobre possíveis interferências no STF levantaram questionamentos sobre a constitucionalidade de medidas como aumentar de 11 para 16. Isso daria uma baita guerra jurídica se o Bolsonaro se reelegesse e tentasse fazer isso. Seria uma baita guerra jurídica, porque isso é inconstitucional e isso seria uma tentativa óbvia do Bolsonaro de controlar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário teria que se erguer contra esse absurdo, né? E a Justiça proíbe a venda do livro escrito por Adolf Hitler quando ele estava na prisão.
após o putsch da cervejaria em Munique, não é? Hitler escreveu Mein Kampf, Minha Luta, em que ele defende o extermínio de judeus, negros e homossexuais. Tem tudo a ver com esse momento em que o Brasil vive, mas essas ideias não podem se espalhar, porque por absurdas que sejam as ideias de Hitler, o Brasil já mostrou que não falta descerebrado e psicopata para se inspirar em absurdos como esse. Haja vista o apoio que Bolsonaro tem no país. E a campanha de Bolsonaro e do Planalto fazem mistério sobre os voos de campanha. Ou seja, é uma maravilha, gente. Ele usa os aviões da presidência como se fossem dele, faz campanha, não tem limite de gastos para a campanha do Bolsonaro, porque ele usa o Estado brasileiro como se fosse dele. O Brasil tem um PIB de 8 trilhões de reais que ele pode usar à vontade, ele compra votos via Auxílio Brasil, ele usa os aviões, usa navios, faz tudo o que ele quiser, porque ele é o reizinho do Brasil. E cabe a você, eleitor, colocar um fim nessa mamata. E a estratégia de Bolsonaro para tentar irritar Lula no debate da Band é acusá-lo, é desrespeitá-lo. A ordem na campanha, a reeleição, é ir para cima de Lula, que nesse domingo disse que colocaria repelente no corpo para evitar mordidas de Bolsonaro. O fato é que Lula realmente é um homem que já tem uma vida construída, e ver um pilantra desse, um vagabundo como esse, desrespeitá-lo, é muito irritante. Mas agora o Brasil precisa da sua serenidade, Lula, para enfrentar esse medíocre de igual para igual, sem deixar que ele o tire do sério. E o cartel do asfalto fraudou licitações de R$1 bilhão no governo Bolsonaro, aponta o TCU. O ministro escolhido pelo presidente da República contraria a área técnica e libera contratos. Codevasp e empresa dizem seguir a lei e, na verdade, é só fraude, preços superfaturados, preços mais altos dessa empresa que está bombando no governo Bolsonaro, é a tal de Engeforte, e, na verdade, depois ele diz que não tem corrupção no governo dele, e a corrupção é mais do que clara. E o papel estratégico que a campanha de Lula traçou para Simone, ela está em todas. Simone Tebet virou quase que uma sombra de Lula, e ela, com a retórica perfeita que apresentou na campanha, Simone Tebet foi a figura que mais se destacou nos debates do primeiro turno, e ela coloca essa verve, essa oratória muito melhor do que se podia imaginar, a serviço da campanha de Lula, e isso deve produzir resultados em breve. E o calendário semanal de pesquisas mostra que IPEC, Datafolha, Quest e IPESP darão pesquisas nesta semana sobre a eleição presidencial. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.